Dá uma respiração bem lenta, tanto a inspiração quanto a exalação. Sente como eu acordo hoje. Observa o quanto a mente nesse momento ela está em paz, tranquila. Vai trazendo essa presença, dessa tranquilidade, dessa paz para organizar tudo que você precisa fazer no seu dia, nas suas escolhas. Vai trazendo essa presença do divino, da espiritualidade, guiando e conduzindo esse campo matéria, permitindo essa guiança, conduzindo pensamentos, sentimentos, ações. Só sente a paz e a tranquilidade em saber que eu não caminho sozinho. Mãos em prece no sentido do coração. Vamos fazer o OM juntos. Asato Masadgamaya Tamaso Majorti Gamaya Mrityornam Amritam Gamaya. Namastê. Então vamos lá, vamos começar. Bom dia, Bia. Bom dia, Lê. Bom dia. Então, assim, o nome de meditação, né? Na verdade, o nome no sânscrito é dhyana, meditar. Então é um daqueles pontos, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos 8 passos do Ashtanga, os 8 passos do yoga. E um deles é a meditação. Então tudo é yoga, por exemplo, asana é yoga, meditação é yoga, rezar é yoga, yamas, niyamas, são condutas de pessoa que a gente tem como pessoa que pratica yoga. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a trazer várias ações que a nossa mente antes não se ligava. Por quê? Porque eu falei esses dias para trás nas aulas, existem 3 estados da mente: acordado, dormindo e meditativo. A gente sempre está no acordado, que a gente é uma realidade, o dormindo é aquela outra realidade que os sonhos não tem coerência um com o outro, que a gente sonha e a gente quer entender os sonhos. Os sonhos, eles sim têm alguma coisa para nos dizer, mas aquele formato de vida é no sonho. E é real porque a gente vive daquele formato, mas é o formato que é lá. E o meditativo é onde a gente encontra com essa essência que a gente quer estar. Que é livre de quê? Que é livre de tanta papel, que é livre de tanta pensamento que fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Que aí a gente deixa de ser um pouco esse tanto de papel que a gente veio exercer e começa a ser realmente quem a gente é, que é essa essência. Então, assim, quando a gente escolhe, eu vou sentar para meditar, igual a gente faz toda terça e quinta, o que a gente faz? A gente segue um fluxo de pensamento. Essa última semana e essa próxima, eu vou trabalhar esse mesmo formato com vocês, só que a gente está fazendo como? A gente está fazendo agora, escolhendo observar o nosso silêncio. A gente tem
dois lados da moeda dentro de nós, que é, dentro da nossa mente tem dois lados, um lado é barulhento, um lado é silêncio. Só que a gente não estimula o lado que é silêncio, porque a gente vive num mundo que exige que a gente esteja sempre em pensar, em agir e fazer. E quando a gente para e desliga esse modo automático de viver, é como se a gente estivesse até fazendo assim. Na verdade, é desafiador ligar um modo silêncio dentro da mente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está alimentando esse modo, porque ele já existe. Não sou eu que estou falando, isso é as escrituras que falam, são os livros que contam. E a gente sentiu essa semana. Eu perguntei lá para vocês, muita gente falou, consegui. Não importa que seja 30 segundos que você consiga ficar no vazio, mas existe. E esse vazio não é vazio, esse vazio é a nossa essência, é o nosso encontro com o nosso ser. É como se a gente estivesse deixando essa matéria mesmo e encontrando com esse lugar onde a gente recarrega a nossa energia, sabe? Que é esse divino assim mesmo. E aí, vamos lá, vamos continuar. Então eu anotei algumas coisas, mas eu vou falando também. Então a gente tem uma linha de fluxo de pensamento que a gente segue, né? Ou a gente vai... E percebe vocês, quando a gente medita, quando eu monto as meditações, o que eu penso? Eu penso assim, se eu falar para vocês assim, fecha os olhos, aí a gente fecha os olhos. Agora pensa no elefante branco. A nossa mente é tão inteligente que ela vai pensar no elefante branco. Então tudo que eu falar para vocês pensarem, vocês vão pensar. Então tudo que eles falam pra gente pensar, a gente pensa. Se a gente vê uma coisa no telefone e alguém falar... a gente começa a sentir aquilo ali, por exemplo, a guerra, isso. Tudo que eles vão falando, a gente vai recebendo. Peraí que chegou. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está recebendo e o que a gente quer ouvir e ver. Porque a nossa mente, ela vai sendo alimentada por tudo isso. Então, toda vez que a gente vai, eu quero que eu monto uma meditação, bom dia, amiga. Toda vez que eu monto uma meditação, eu penso assim, se eu quero entrar na tristeza, aí eu vou levar lá na tristeza, mas eu tenho que levar vocês na tristeza, mas eu tenho que tirar da tristeza, porque senão vocês vão ficar sentindo tristeza, entendeu? Então ela é tão conduzível que a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente tem alimentado. Por isso que a meditação é tão poderosa. Por quê? Porque a gente começa a perceber o quanto essa mente é conduzível. Entende? Então, se eu percebo isso, o que eu vou receber? O que eu vou falar? O que eu vou falar sobre mim? Eu vou falar assim, eu não consigo? Eu não consigo não tentei ainda. Sabe assim? Eu tenho que começar a observar o que sai de mim sobre mim e observar o que sai dos outros também, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa do outro, que é uma coisa que a gente não deve fazer, claro, mas às vezes, o Otto, por exemplo, o Otto, às vezes eu percebo que ele é mais disperso. A vontade de falar, Otto, você não, né? Mas eu falo, filho, você é tão focado, tem que ser mais focado nisso também. Porque se eu virar pra ele e falar, filho, você é muito disperso, acabou, ele vai achar que ele é disperso. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e o que a gente fala sobre nós. Porque ela tá aqui. Ela não tem como eu acordar sem a minha mente. Eu já acordo com a minha mente. Então, o que eu quero com isso? Agora eu tô assim, né? Eu acordo, eu fico 10 minutos ali na minha cama, programando a minha mente de verdade. Hoje, como eu quero ser com meu filho, como eu quero ser com o meu trabalho, como eu quero agir. Pra ir trabalhando isso, sabe? Como se eu estivesse realmente alimentando meu computador aqui, sabe? Então, isso... são poucas coisas que a gente vai recebendo que vai mudando o nosso dia, sabe? Que vai mudando a nossa forma de viver. E não a nossa forma de reagir, porque não tem como a gente... A meditação, ela não muda as nossas ações. Ela muda o quê? A forma que a gente vê como a gente está agindo. Então, por exemplo, se eu medito todos os dias, várias vezes acontece, tá? Nós todos. Eu tô aqui meditando e tal, de repente eu saio... Eu acabo de sair e acontece uma situação que eu não gosto. O outro não quer arrumar a cama, não sei o quê, não. Aquilo ali vai me dando uma raiva. Raiva.
Mas a raiva não é dele, a raiva é minha. E aí eu não posso descontar nele uma raiva que é minha, porque eu quero que seja do meu jeito. Então eu tenho que ser assim. Não, aí você começa a ter o quê? Clareza desses sentimentos e das situações, que as coisas não vão acontecer do formato que a gente quer, e sim do formato que a gente precisa trabalhar várias coisas dentro de nós. E aí a meditação, ela vai entrando nesse lugar de conduzir as nossas ações. Porque, peraí, eu acabei de meditar ali e eu acabei de perceber que é uma coisa que vem. Então, se ela vem, eu não posso deixar que isso saia de mim, eu brigue com o Otto, ou eu brigo com ele, com o fulano, ou eu brigo com minha mãe. Não, peraí, ele tá fazendo o papel dele como criança, eu tô aqui como um adulto e eu tenho que saber agir assim. Então a meditação, ela vai trazendo isso para nós, sabe? Essa consciência fora daqueles 40 minutos que a gente fica, 30 minutos que a gente fica. Entendeu? 30 minutos é pouco, perto do que a gente pode fazer o dia todo. Então é como se eu tivesse ali 30 minutos treinando a minha mente para fora desses 30 minutos. Porque quando eu tô ali, a gente tá aqui recebendo, né? Quando eu faço alguma meditação guiada, quando eu guio vocês, tem alguém falando para eu fazer tudo aquilo ali. Então eu tô recebendo. Aí quando eu saio daquilo ali, o que acontece? É aí que a meditação acontece. Que é quando eu vou usar a ferramenta de treinar a minha mente. Ah, peraí, não posso, não é assim que eu devo agir. Não é assim que eu quero agir. Então eu vou mudando a minha forma de agir. Então assim, é pequeno, parece, mas não é, sabe? É um pouquinho que a gente faz que já vai mudando o nosso dia todo. Então agora eu vou ir continuando aqui. Então o exercício de meditar, ele é treinar a mente, sempre. Então eu tô treinando a minha mente a manter ela um foco. Ou eu tô focando nela, guiando nela, conduzindo ela para o que eu quero que vocês trabalhem, ou o que eu quero trabalhar, né? Meus sentimentos, geralmente são sentimentos que a gente precisa trabalhar. Emoções que precisam vir, que precisam ser observadas, né, dentro de nós. Porque muita da nossa raiva, da nossa tristeza, da nossa frustração é de algo que vem acompanhando todos nós. Então isso a gente a meditação é como se ela fosse limpando. Porque o que a gente tem uma tendência? Ah, não quero mais, não quero acessar essa tristeza porque não me faz bem. Tá, tudo bem, realmente tristeza não nos faz bem. Mas às vezes a gente precisa olhar, porque nenhum extremo é bom. Se eu ficar fingindo que essa tristeza não existe, ou se eu ficar lá só triste, não é bom. Então eu tenho que o quê? Encontrar esse caminho. E é isso que a meditação faz. Ela vai limpando essa tristeza. Não tem como sumir a tristeza. Todo mundo sente tristeza. Mas tem como eu saber lidar com essa tristeza, saber lidar com essa raiva, saber lidar com as emoções. Então é isso que a meditação vai fazendo. Num campo muito sutil, né? Porque a gente não consegue pegar a tristeza, a gente não consegue pegar a raiva, a gente consegue sentir. Então, se eu consigo sentir, e quando eu tô aqui meditando e eu tô trazendo aquele sentimento e observando ele sem estar vivendo ele, né? Porque quando eu tô vivendo a tristeza, eu não consigo me desidentificar da tristeza. Eu sou a tristeza, eu tô triste, eu tô com raiva, eu sou a raiva naquele momento. Agora não, quando eu estou meditando, eu consigo sair e observar. Olha, existe a tristeza. Olha, existe a raiva. Olha, existe a culpa. Ah, mas eu não sou isso tudo? Não, não sou. Eu caminho sobre esses pensamentos, esses sentimentos, mas eu não sou eles. Entende? Então, esse é o poder da meditação. E cada vez que a gente medita, mais a gente percebe essa distância, sabe? E não significa que eu não posso sentir. Não, a gente veio aqui para sentir. Mas eu também não posso fingir que eu não estou sentindo raiva, que eu não estou sentindo medo. Porque senão daqui uns dias a gente sente uma dor no corpo, ou a gente sente ou vem uma doença, e a gente não entende por quê. Mas às vezes é esse acúmulo de algum sentimento, né? Então esse é o maior poder da meditação, tá? A gente poder se desidentificar não só dos nossos papéis como pai, como filho, como esposa, como dona de casa, professor, mas sim como, eu não sou a tristeza, eu não sou a raiva, eu só visito ela, e eu posso visitar ela, mas como eu vou usar ela, né? Então é isso que a gente faz quando a gente medita. E agora,
vou falar aqui pra vocês. E tudo isso a gente vai aprendendo, né? Vai treinando a mente, vai trazendo essa capacidade da mente, porque a gente já vem com ela, a gente só não estimula ela, não foi ensinado pra gente na escola sentar e, como eu sinto? O que passa aqui dentro? Não, hoje a gente pergunta para nossos filhos, nossa filho, como é que você está? Você está se sentindo bem? Mas os nossos pais não tiveram esse mesmo conhecimento. Então hoje, se a gente tem isso, a gente pode usar isso com os nossos filhos. Você está sentindo o quê? Eu tô com raiva da Mia. Tá, mas a raiva é sua. A Mia só fez uma situação, mas a raiva é sua. Você tem que saber lidar com ela. E bater não é a melhor opção. Então, vai lá, grita, chuta a almofada, mas a gente tem que ir dando os caminhos, sabe? Porque pra gente poder tentar fazer algo diferente e poder falar, você pode sim sentir tristeza, você pode sim sentir raiva. Pra eles terem essa consciência que a raiva não é eles, já desde pequeno. Ela só passa por eles, né? Então a gente vai ganhando o quê? Uma confiança interna. Mas não é uma confiança interna em mim, é uma confiança interna no Criador. Não é você que controla nada, é tudo Ele, sabe? E Ele não tem uma forma, Ele tem uma energia. E tudo aqui existe, tudo aqui são formas de Deus, não tem separação entre eu e Deus. Quando eu fecho meus olhos e entro nesse vazio, ou mesmo sem entrar no vazio, eu sinto que Ele está dentro de mim. Tudo funciona perfeitamente, tanto dentro quanto fora. Se eu preciso de um remédio, eu vou na farmácia e compro. Sabe, assim, é tudo muito perfeito esse planeta. Tem os seus desafios? Tem seus desafios, mas é a forma que a gente escolheu viver. Nós escolhemos estar aqui, nesse formato, sabe? Então, assim, não tem como... Ninguém aqui tem culpa de nada. A gente está aqui vivendo juntos, um karma juntos, como população, e a gente vai viver várias coisas ainda. E a gente tem que estar forte mentalmente e fisicamente para aguentar o que a gente precisar aguentar, né? Então, assim... tanto dentro da nossa casa quanto fora da nossa casa. Tem um desafio com meu marido, com fulano, com meu pai, com a minha mãe. Beleza. Aí eu quero distância dos meus pais. Aí vai vir outra pessoa que vai trazer aquela mesma situação. Se você não parar, meditar e entender o que aquela situação, o que aquela pessoa tem para me ensinar, eu vou continuar trazendo aquelas mesmas situações para mim. Entendeu? Achando que que estou... Ou, olha, achando que a pessoa que é o problema. Meu pai que é o problema. Fulano que é o problema. Não é que tem problema. Você que tem que olhar para aqui dentro e pensar, por que a minha mãe me trata assim? Não é porque ela é uma pessoa ruim, não. Ela me trata assim porque ela tem as questões dela e eu tenho que o quê? Dissolver isso e não ficar alimentando isso. Tô falando isso porque eu tô aqui, né? Uma imersão com a minha mãe. Aí é aquele movimento, né, de cura e ao mesmo tempo pensando, meu Deus, como a mente de cada um é uma mente, sabe? Assim, sem julgar, mas como a mente é presa. E cada um tem uma prisão. Só que a geração de antigamente, elas têm uma tendência, não a geração de antigamente, se a gente não tem consciência, a nossa mente fica presa em reclamação. Não consegue olhar para, por exemplo, eu vou olhar ali agora, o sol tá nascendo, mas tem nuvem. Aí eu vou falar, nossa, o sol nem para nascer, tem nuvem, sabe? Tipo, não consegue, a mente não consegue ver o lado bom. A gente sai daqui, tem uma montanha linda na frente aqui de casa. Já sai daqui pensando, nossa, que estrada ruim. Meu Deus, essa estrada tá ruim demais. Sabe assim? Em vez de olhar para a montanha e pensar, nossa, olha como essa montanha é linda. Não, olha para o buraco da rua, entende? O buraco da rua daqui a pouco melhora, mas assim, conseguir olhar para a coisa boa é uma meditação. Você começa a treinar a sua mente. A gente vai no restaurante. O restaurante está tudo pronto. Alguém fez aquela comida, alguém vai tirar o seu prato, alguém vai... você não precisa fazer nada. Você sentou, serviu, foi embora. A nossa mente, ela tá tão acostumada a reclamar que ela consegue reclamar que o restaurante está cheio, que a comida não tá boa, e entende? Em vez da gente olhar e pensar, nossa, eu sentei aqui, a comida estava pronta, não fiz nada, eu vou sair daqui, não vou guardar nem o meu prato, entende?
Só que isso é um formato que foram criadas a mente, entendeu? E se a gente observa isso, não tem nada contra nada, não é sobre contra, é sobre observar esse padrão da mente que a gente entra e é fácil e começar a mudar. Peraí, o que tem de bom para eu ver? Em vez de eu olhar o asfalto que tá ruim, nossa, olha o quanto o céu tá bonito, sabe? Olha o quanto essa árvore é linda, olha como ela orna aqui. Então, é esse treinamento que é lapidar a mente. E isso faz na meditação. Se a gente não tem uma capacidade de conseguir meditar, a gente vai abrir os olhos e muitas vezes não vai conseguir ver a beleza das coisas. Não vai conseguir ver nem a beleza da tristeza, nem a beleza da raiva, nem a beleza de estar, às vezes, em sofrimento e pensar, ele vai passar, o que eu tenho para fazer, o que isso está querendo me mostrar? Será que eu tenho que crescer com esse sofrimento? Né? Então, a meditação ela vai trazendo esse lugar. Tá dando para entender? Tá ok? Ok? Beleza. Daqui a pouco a gente abre para trocar uma conversa. Então é isso, existem vários métodos, várias formas de meditar. Eu acho que aqui muita gente já foi até pro Vipassana. O Vipassana é um método, né? Aquela que a gente fica 10 dias e tal, todo mundo lá recebe um método e fica lá meditando. É um método. O método que tem também aquelas visualizações. Você entra numa bola vermelha, vai indo, ou dourada. Maravilhoso também. Existem vários métodos de levar a nossa mente para um estado meditativo. O Jonas, que é o professor que eu estudo, ele fez agora uma do Japa Mala. Essa do Japa Mala, ela é uma meditação hiper profunda. O que ela faz? Ela desliga o seu subconsciente, ela desliga. Você simplesmente está lá meditando, de repente ele começa a contar, você desliga. Só que você está acordado. De repente ele volta à meditação, você volta. Então é uma meditação diferente, ela quer desligar para você descansar mesmo, entrar nesse lugar do não pensamento. Então existem vários estilos e nenhuma é melhor que a outra, não, cada uma trabalha uma coisa, tá? A meditação ela tem essa intenção, que é a limpeza de trauma, trazer esse olhar para os sentimentos, para os pensamentos, separado delas. Então, eu vivi um trauma. Todos nós tivemos, o primeiro trauma é qual? O abandono do pai e da mãe. E esse trauma acontece. O pai precisa trabalhar, a nossa mãe também precisava trabalhar. Então, a gente, no primeira infância ou segunda infância, já tem esse rompimento. A gente sempre quer mais. Só que a gente tem o que a gente precisa para viver nesse mundo. Então, por exemplo, eu queria uma mãe presente. Tá, mas a minha mãe não foi presente. Então, foi como eu precisei ter a minha mãe para ser quem eu sou hoje. E eu tenho que entender isso e não ficar questionando isso, sabe? Por que ela não pôde ficar comigo? Mas por que foi assim? Você pode sim questionar, claro, sempre. Mas você não pode ficar só questionando e culpando. E aí a meditação entra nesse lugar. Então eu vou aliviar essa mente, eu vou aliviar esse trauma, olhar para ele e ver que ele faz parte da minha história, que hoje eu sou quem eu sou graças a ele. E no final das contas a gente está, em vez de culpando, a gente está agradecendo, sabe? Então é sutil. Então, existem esses dois lados da mente, um silêncio, um barulhento, onde um intervalo entre um pensamento e outro, que é curto, que a gente consegue ver que existe esse lugar. E quando a gente sente esse lugar, que a gente desliga a nossa mente, a gente realmente descansa. Descansa no estado meditativo. E isso que eu tô sentindo, assim, esses últimos tempos que eu ando fazendo desse formato, é tão gostoso quando a gente consegue desligar, sabe? Aí a gente não entra nem nas emoções, nem nos traumas. Realmente a gente esquece isso, esses papéis, e a gente entra nesse lugar. E aí,
é outro formato, né? Porque quando a gente trabalha aqui, todas as outras meditações que a gente fez, eu vai conduzindo, eu vou levando vocês, a gente vai indo para pensamentos, para sentimentos, para as emoções, para ir limpando. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está indo para o esvaziar. E aí eu tô sentindo esse esvaziar. Então, a mente, ela tem um sistema de nos levar, isso é bem importante, todos os livros que eu li, e agora a aula do professor também falou isso, a mente, ela tem um sistema de nos levar para o passado ou para o presente. É um mecanismo dela. Não tem nada errado com a mente. É o formato que ela é. Ou ela tá te levando para o passado, ou ela tá te levando para o futuro. Então, você tá sempre nesses dois lugares. Super importante. O passado, ele nos mantém andando, falando, agindo. Só que, se a gente deixar, a gente fica vivendo do passado. Se a gente deixar, a gente fica vivendo do futuro. E aí fica o quê? Ansiosos. Fica gerando ansiedade. O passado fica nos trazendo tristeza, porque, fulana me tratava assim, olha lá como ela me tratou, vai continuar me tratando. Agora, se eu mantenho a minha mente no estado de hoje, por isso que quando a gente vai fazer o alinhamento, eu falo, hoje, como eu quero ser hoje? Porque a gente só tem o hoje, entende? E não tem como eu ficar pensando no hoje como eu quero ser amanhã. Não, hoje hoje nem aconteceu. Então é isso que a gente tem que trazer. E desligando esse passado, sabe? E cada vez que eu deixo mais o meu passado, mais eu vivo na presença, mais eu vivo em mim, mais eu vivo com essa força, né, com o divino. Eu sinto que ele realmente está me guiando nas minhas atitudes, nos meus desejos, no que eu quero, sabe? Porque assim, eu não sei vocês, mas como eu quero ser, eu sempre me pergunto, né? Como eu quero ser hoje? Principalmente com os meus filhos. Eu quero ser uma mãe feliz, uma mãe que leve na brincadeira, às vezes aquelas... Mas nem sempre eu sou. Eu tenho raiva, tem hora que eu falo, pelo amor de Deus, menino, o que está acontecendo, sabe? E aquela raiva vem. E antes eu não me permitia sentir raiva, eu não me permitia sentir raiva nem tristeza. São sentimentos que eu não me permitia. E desde que eu comecei a me permitir, é como se eu tivesse me desreconhecendo. Eu não, ainda, sabe, nossa, a Débora com raiva é assim? Porque eu nunca me permiti sentir raiva. E a tristeza, a mesma coisa. A Débora triste é assim? E isso é bom, porque a gente vai se conhecendo. Como é a Débora triste? Como é a Débora com raiva? Como é a Bia com raiva? Como é o Cláudio com raiva? E como eu externalizo esse sentimento? Agora, se eu trago esse sentimento, eu medito nele, eu sei o que eu sinto quando alguma situação acontece, aquela situação não sou eu vou me desidentificando, eu posso sentir a raiva, eu posso sentir o medo, e é isso que a gente tem que entender, sempre. Então a meditação é esse ato de deixar o passado, deixar o futuro e entrar para dentro, entrar para o hoje, para o agora, com essa conexão com o divino, que é ele que está aqui conduzindo tudo, né? Então, a gente vai desacreditando nessas farsas, né, que a mente conta. Qual que são as farsas que a mente conta? Que a gente vai viver para sempre, que tudo é imutável, né? A gente quer acreditar que... Mas nunca aconteceu isso no planeta Terra. Tá, nunca aconteceu isso no planeta Terra, mas agora está acontecendo. Mas a gente... Nossa, como que a gente está vivendo isso? A gente está vivendo isso porque a gente precisa viver isso, né? Então, o nosso sofrimento muitas vezes está no lugar onde a gente quer acreditar que vai ser para sempre. Ou, por exemplo, a gente quer que esse corpo seja para sempre. Esse corpo não vai ser para sempre. Esse corpo, ele nem é, né? A gente nasce um bebê e morre outra pessoa. Algo aqui dentro é para sempre, mas esse corpo não é para sempre. Só que a mente, ela tem essa tendência a acreditar que algo é para sempre. E aí a gente sofre. O Otto sempre gostou de banana, agora não gosta mais. Nossa, Otto, você não gosta de banana? Não, não gosto. Não, mas você não vai comer banana? Não, não vou. Aí você fica naquele sofrimento. Mas você gostava de banana ontem. Pois é, mas hoje eu não gosto de banana. Entende? E aí a gente fica apegado nisso. E é por isso que a gente sofre. O apego. A gente fez uma aula sobre apego? Não, né? A gente pode fazer. Sobre vairagya, né? Então, a gente vai
treinando essa mente, tá? Tipo, esse viver para sempre, que não vai existir guerra, né? Como a gente quer acreditar que não pode, hoje em dia, como que ainda existe guerra? Sempre existiu guerra, desde a Bíblia, desde sempre, entendeu? Não vai ser num mundo que você cria que não vai ter guerra, tem guerra. E o que a gente tem que fazer? Tá acontecendo uma guerra, eu tenho que cuidar daqui. Porque se eu entro nessa frequência de ficar triste, de ficar com medo, eu tô alimentando o que eles querem que a gente alimenta. Então, é como se eu tivesse agora tendo consciência desse mundo externo, consciência desse mundo interno, tá tudo aqui dentro e tá tudo aqui fora, as mesmas coisas que acontecem fora acontecem dentro, só que eu agora tenho o poder de observar e não me identificar. Entende? Esse é o poder da meditação. Eu sei de tudo isso que acontece, eu experimento isso em mim, mas eu não sou isso. Entende? Então, o que eu sou, né? A gente sempre pergunta isso, o que eu sou? Eu sou o divino mesmo. É isso que eu sou. Eu não consigo ver ele porque, por exemplo, o espelho não consegue ver o espelho. A gente precisa, olha só que interessante, o conhecimento, qualquer conhecimento, a gente precisa buscar. A gente nasce ignorante. Todos nós nascemos ignorantes. Aí a gente começa a andar, engatinhar, andar. Vai acessando, é como se a gente estivesse fazendo download. Tudo, andar de bicicleta, falar inglês, nananã. Esse é o conhecimento. A gente vai ali trazendo esse conhecimento para nós. Então, nós somos seres ignorantes. O conhecimento a gente precisa ir atrás. A ignorância não. A ignorância é algo que a gente já vem. E esse ser que traz o conhecimento é esse lugar que a gente tem que ir cada vez mais chegar próximo. Entende? Que é essa natureza nossa. E assim, né? Esse estudo de Vedanta, ele é muito profundo, ele nos tira tudo isso, eu não sou isso. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. Na hora que eu entendo que eu realmente não sou esse corpo e essa mente, eu realmente entendo que eu sou esse ser livre, conectado, pura consciência. E que essa consciência, ela usa esse corpo e vários outros corpos para se manifestar, para experienciar esse mundo. É isso que a gente é essa consciência que experiencia esse mundo, sabe? Profundo? Tá indo? Mas é porque a meditação é profunda, sabe? Quando a gente escolhe meditar, a gente não escolhe ir ali na academia fazer exercício, a gente escolhe meditar. E meditar é treinar essa mente, sabe? É olhar para ela e falar, você é desse jeito? Sim, ela é desse jeito. Então eu tenho que sair de você igual eu tenho que sair desse corpo para conectar com o divino? Sim, eu tenho que sair desse corpo e dessa mente, sabe? Então realmente é profundo, não é uma escolha. Tanto é que não é muita gente que medita. Não é fácil meditar, é muito mais fácil eu ir ali, ir na academia, ver um monte de coisa e sentir no meu corpo, porque a gente acha que só sente através dos 5 sentidos. Mas é quando a gente entra para esse mundo sutil e a gente começa a escutar, a dialogar com esse divino, a sentir tudo isso, a gente começa a viver um outro mundo, não é? Dentro de nós, assim, como se a gente estivesse até fora da meditação, a gente conversa com a gente mesmo, né? Tipo, nossa, eu não sei vocês, mas os antigos, os nossos avós, eu lembro muito da minha avó, ela conversava sozinha o tempo todo. E aí um dia eu perguntei, vó, você conversa com quem? Aí ela, com Deus? Eu falo, gente, e ela, naquela época não tinha televisão, não tinha celular, ela morava na roça e realmente ela conversava com Deus o tempo todo, entende? Então era uma conexão muito grande. Hoje a gente não tem tempo de conversar com Deus. Então a meditação é esse tempo de conversar com Deus, de entender o que Ele quer de mim, o que Ele está me mostrando, o que esse corpo e essa mente estão vivendo, né? Então é esse diálogo que a gente vai trazendo nessa presença da meditação, e esse diálogo ele pode acontecer não só em meditação, ele vai acontecendo durante o nosso dia. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é assim que eu tenho que tratar meu filho? Muitas vezes eu vou e trato o Otto e eu já peço, nossa, não é assim que eu quero tratar ele. Desculpa, não é assim que eu quero te tratar, sabe? Na hora eu já caio na real e não me deixo cair no automático, sabe? Naquele automático que a gente recebeu. Então a gente pode sim mudar através da meditação, sabe?
finalizando, tá? Então, o que é meditar? Meditar é uma ferramenta que limpa a mente. É isso, é uma ferramenta. Igual a gente tem ferramenta para cuidar de alguma coisa, a meditação é uma ferramenta para cuidar da nossa mente. A gente precisa estar sempre com uma intenção, isso é bem legal. Sempre que eu vou meditar, eu trago aquela intenção, alinhamento, mas é bom a gente trazer uma intenção também no que eu quero. O que eu quero com essa meditação? Eu quero olhar para esse lugar dentro de mim, para essas atitudes que eu estou tendo repetidas, sabe? É importante a gente trazer uma intenção. Tudo, né? Em tudo. Meditar exige esforço, não é fácil meditar, a gente sabe. Precisa de por isso que assim, quando a gente está ali junto, é fácil a gente meditar, mas a gente sentar sozinho exige esforço para a gente estar ali, acordar e falar, hoje eu vou meditar. E não adianta, o melhor horário para meditar é das 5 às 7. É o melhor horário da mente. A gente acorda com ela tranquila, e aí a gente mantém aquele estado, sabe? A meditação, ela exige a alteração do estado da mente, então a gente altera o estado da mente, a gente muda ele, né? Então a gente vai elevando esse estado. E aí a gente começa a fazer o quê? A sair da matéria, a sair dos sentimentos, a sair do ego desse personagem, e a gente começa a entrar nesse lugar. Então é isso, eu vou encerrar essa conversa e vou abrir pra gente trocar uma ideia, pode ser? Pra virar a roda, que eu quero saber de vocês também, se vocês estão conseguindo receber esse meditar, tá? Então vou só encerrar porque eu gravei aqui pra todo mundo. Om Shanti Shanti Shanti. Yoga Sendo, por Débora Mello. Gratidão por mais um dia nesse corpo e nessa mente. Gratidão por essa terra sagrada. Gratidão por esse conhecimento e tantos outros que chegam até nós. Gratidão a todos os mestres e professores da nossa vida. Gratidão pelos nossos pais, avós e ancestrais.